devoto você fica feliz. Agora aqui tem um devoto, tem uma pessoa que está lutando comigo também, né? Um companheiro aí, na aula. Isso aí, você vê aí uma pessoa que colocou tílaca, uma pessoa que está vestindo um dote, quando você vê que uma pessoa está com a japa na mão aí, então isso te anima, né? Te anima. Isso é importante aí, estar sempre com os devotos, sempre. Ainda que a sua mente te diga o contrário, ainda que a tua mente te proponha uma certa independência, não. Você vai dizer não para ela. E vai sempre estar na companhia dos devotos, sofrendo com os devotos, lutando, né? Claro, muitas vezes sendo bem provado também, né? Portanto, a vida do sadhaka, a vida de um devoto é vencer obstáculos. Isso. Você vai vencer obstáculos um após o outro. Então, por isso, o sadhusanga, o fator mais importante da consciência de Cristo. O sadhusanga ela é fundamental no início, no meio e no final. A gente está sempre buscando isso, né? Por quê? Porque nós queremos aí despertar a nossa consciência, né? Se nós queremos despertar a nossa consciência, nós temos aí que praticar muito, né? E se você quer praticar muito, você tem que estar bem associado com pessoas também que querem praticar. Porque isso é o que te dá ânimo, isso te dá ânimo. Então, servir ao Guru, né, na associação com os devotos, é uma fortuna muito grande para a alma, para a diva. Então, ela já é afortunada. Sempre quando você tem essa associação, quando você tem essa oportunidade, né, de servir aí na companhia dos devotos, então pode se considerar uma pessoa muito afortunada. Porque todos ali estão te dizendo a mesma coisa, que o conhecimento desse mundo material é nosso inimigo, né? Isso é um engano, né? Um engano. Isso está sendo aí como enfiado aí na nossa garganta, na nossa goela, como se diz aqui. Estão enfiando isso. Agora você tem que tirar tudo isso. Como disse o Sr. Prabhupada uma vez, ele viu aí um devoto que estava adorando, decorando aí o altar, aí decorando o templo da deidade. Esse devoto era um decorador de boates antes, né? Decorava boates, decorava bares, né? Então o Prabhupada olhou e riu e disse, ele falou, antes o seu serviço, o seu trabalho o levaria ao inferno. Agora esse mesmo serviço, esse mesmo trabalho o vai levar a Goloka Vrindavan. Então a tua energia agora tem que ser ocupada a serviço de Cristo. Enquanto você tem energia, você tem que aproveitar isso, né? Depois, quando você estiver velho, então pode ser diferente. Então agora aproveita a energia que você tem e coloque tudo a serviço de Cristo, né? Tudo, né? O seu corpo, a sua mente, as suas palavras. Isso significa renúncia, verdadeira renúncia. Você coloca tudo a serviço de Cristo. Você não precisa deixar de comer, não. Você vai comer prachada. Você não precisa deixar de falar, não. Você vai falar harikata, tópicos relacionados a Cristo. Badanyantash parashparam. Então, eles estão assim como falando sobre mim, né? Eles estão assim como se iluminando um ao outro estão se iluminando.
estão aí com a mentalidade de servir a Krishna juntos, né? Isso é a sua proteção, né? Estar aí congregado. Imagina? Então aí, o chamado Bhagavatam aí está falando, essas pessoas aí que são muito inteligentes, né? Jajantihi Sumedashaha. Essas pessoas muito inteligentes, né? Então elas vão aí adotar aí o Nama Sankirtana. Que Krishna Varnam, Tuishna Krishna, Sangopangashta Parshadam. Então aí estavam aí como está predizendo aí o aparecimento de Mahaprabhu, o aparecimento aí da encarnação aí mais misericordiosa. Namo Mahavandanyaya, a encarnação mais misericordiosa. Ela vai estar sempre cantando, sempre vibrando aí o nome de Cristo em sua boca. E as pessoas inteligentes vão adotar isso. Kalera doshanindera janashtihi eko mahamuna kirtanyat eva krishna mukta sangha parambraje. O Srimad Bhagavatam também está citando esse verso, né? Esse verso está no Srimad Bhagavatam, que eles, apesar de Kali Yuga aí, né, ser um oceano de defeitos, né, de más qualidades, né, apesar de Kali Yuga você vai viver pouco, você tem pouca memória. Kali Yuga você vai estar sempre querendo brigar com as pessoas. Kali Yuga não existe religião praticamente. O governo vai roubar, vai coletar impostos e não vai fazer nada. Isso, o Srimad Bhagavatam está prevendo isso. As pessoas vão ser azaradas, não vão ter sorte. Mesmo que você tenha aí um punha, algo que possa, algo que você fez em outra vida que vai te ajudar agora, né? Isso vai ser usado contra você. Se você é uma mulher, por exemplo, muito bonita, isso é um punha que ela obteve, né? Portanto, se ela é muito bonita, então, em outras eras isso era muito benéfico, porque uma mulher muito bonita, em outras eras ela era cobiçada por grandes reis, né, grandes chátrias, né, até santos também. Né. Entretanto, em Kali Yuga, se uma mulher é muito bonita, ela vai ser assim, logo cobiçada por pessoas luxuriosas que vão querer aí degradá-la. Em outras eras, se você tinha muito dinheiro, esse dinheiro geralmente era para satisfazer os brahmanas, para dar presente aos brahmanas, né? Aos Vaishnavas. Bom, agora, nessa era, se você tem muito dinheiro, você vai se trancar, você vai querer desfrutar de outros sentidos, você vai ficar mais orgulhoso. Então, em Kali Yuga, as pessoas são azaradas. Né? E, entretanto, aí disse aí, estava dizendo, apesar aí de ser um oceano de faltas, aí existe uma grande qualidade em Kali Yuga. Simplesmente por cantar o santo nome, você alcançar a salvação, é muito fácil, é só cantar. Não necessita de muita coisa, você não necessita de ser um homem muito inteligente para cantar o santo nome. Mas o Mahaprabhu, quando se encontrou aí com Prakashananda Sarasvati, quando ele foi ali, né, aí se encontrar com os sannyasis mayavadis, ele sentou num cantinho aí. Ele não queria ir, claro, Mahaprabhu, ele nunca queria se associar com os sannyasis mayavadis, nunca. Entretanto aí, porque os devotos estavam muito ansiosos, né, que os Prakashananda Sarasvati e os outros sannyasis estavam criticando o Mahaprabhu, porque o Mahaprabhu só cantava, só dançava. Então eles pediram ao Mahaprabhu que fossem ali, né, encontrar aí, almoçar aí com os Mayavadis. Mahaprabhu sentou num local assim muito contaminado, muito sujo, afastado dos sannyasis. Então quando Prakashananda Sarasvati viu aquilo, ele viu aí
ele viu que Mahaprabhu era uma pessoa muito especial, grande personalidade, ele viu isso. Porque, então ele disse: você, por que você está sentado aí, afastado da gente? Venha para cá. E aí ele disse a Mahaprabhu: por que você somente está cantando? Por que você só está cantando? Os Shastras dizem que o sannyasi tem que estudar, você só está cantando. O Mahaprabhu disse, ele disse, né? Murkatumi tomara nahi Vedantalika. Isso, meu mestre me disse que eu sou um tolo, eu não entendo, não tenho qualidade para entender o Vedanta. Então ele somente canta. Essa foi a resposta de Mahaprabhu. Entretanto, Mahaprabhu depois aí derrotou a Prakashananda Sarasvati, derrotou os Mayavadis, e todos se tornaram aí devotos. Todos. Então aí a salvação para Kali Yuga, a salvação está no canto do Santo Nome e nas práticas que levam, que têm o objetivo de promover isso, né? Claro, você canta, você quer que isso se propague. Kirtan. Jiva Goswami disse que Kirtan não é somente cantar, Kirtan também significa pregar, falar de Krishna. Ou seja, por isso, imagina, qualquer serviço que nós fazemos a Krishna para que a propagação do Santo Nome alcance aí algum objetivo positivo, isso já é pregação. Você está fazendo kirtan. Então esse conhecimento mundano, ele não nos leva a lugar nenhum, parte nenhuma. Temos que cultivar o conhecimento transcendental. E com o conhecimento transcendental, mudar aí a nossa consciência. Mudando a nossa consciência, nós vamos aí alcançar o objetivo último da vida, satisfazer a Cristo. Você tem alguma pergunta? Eu queria fazer um pedido, não sei se pode ser. Queria saber se o senhor pode nos contar com o passatempo do Ramayana, o senhor Ramachandra. Ramachandra. Então hoje, aparecimento do Sr. Ramachandra. Bom, o Sr. Ramachandra, seu pai, uma vez, Dasaratra, ele estava... Já é para acrescentar o nome da barragem? Dasaratra estava caçando, né? Dizem que ele era um excelente caçador. Então, ele podia acertar um animal, ele podia acertar assim no olho de um animal, sem olhar o animal, com a flecha. Assim como, sem olhar o animal, sem ver o animal, ele podia acertar dentro do olho do animal. Uma vez ele estava caçando e em um determinado momento ele escutou um barulho, né, no meio do mato. E quando ele escutou um barulho, ele atirou a sua flecha, pensando que era um animal. Entretanto, ele acertou, feriu mortalmente a um Brahmana, a um filho de um Brahmana. Na verdade, havia um casal de Brahmanas que eram muito especiais, assim, e eram sérios, os dois eram sérios. E o seu filho todo dia ia buscar água, né, para os seus pais. Né? Então, não sei que o menino ficou ali sangrando, ali, agonizando nos momentos finais aí. E Dasaratra viu aquilo, ficou completamente arrependido, claro, né?
que eu fiz? Então aí, nesse momento, o menino diz assim, por favor, né? Leve água para os meus pais, eles estão esperando. Então isso que da Sarata, você não sabia onde enfiar a cabeça. Ele foi, pegou um pouco de água e foi procurar os pais, né? Então, os pais estavam ali cegos, esperando a água, e quando viram que alguém chegava, começaram a falar com o filho deles, né? Assim, meu filho, você que está aí, por que você demorou tanto? Coisas. A Sarata disse, não, na verdade eu não sou o filho de vocês. Na verdade eu sou da Sarata, o rei, e eu acabei matando o teu filho, confundi o filho de vocês com um animal. Então ele mandou trazer água para você. Então, nesse momento o Brahmana começou assim a se lamentar muito, assim, ele falava assim, será que algum dia eu vi um Vaishnava e não dei devidos respeitos a ele, né? Por que isso aconteceu? Ele perguntava, por que isso aconteceu? Será que vi algum Vaishnava e não dei nenhum respeito para ele? Será que eu vi a forma da deidade e pensei que a forma da deidade era feita de pedra, né, de ferro, de madeira? Será que algum dia aí eu pensei que a Charanamrita, a água que lava os pés aí da deidade, né, era uma água ordinária, uma água comum? Tá, esses pensamentos dizendo isso. Nesse momento aí, ele jogou uma maldição da Sarata. Ele falou, você vai, assim como você me tirou meu filho, você também vai perder o seu filho. Então aí quando nasceu Ramachandra, quando nasceu Lakshmana, Bharata, com todos esses filhos de Dasarata, num momento onde houve como é? Causar Karkeya? Não é o nome, não sei, Karkeya. Karkeya. Que era uma das esposas aí do senhor de Dasarata. Ela ficou, a sua mãe, né, ficou muito ciumenta, porque o senhor Ramachandra ia ser como, ele era o rei, não sei, ele era muito querido, né, e ela queria que o seu filho, né, Bharata, assumisse o trono. Então ela fez uma conspiração, né, falou aí para uma dessas esposas aí de Dasarata, você tem que aproveitar aí, porque uma vez quando Dasarata estava com essa sua esposa, acho que é Karkeya. Quando ele estava com ela, então Dasarata estava muito satisfeito com ela, assim, ficou muito satisfeito porque ela estava servindo ele, fazendo uma massagem para ele. Então ele falou, quando você pode me pedir qualquer coisa que eu vou te satisfazer, qualquer coisa que você peça. Ela não havia pedido nada, até agora não havia pedido nada. Então ela pediu, aí a mãe dela convenceu ela de pedir aí que o Sr. Ramachandra fosse para o exílio. Então ela chegou e falou, agora chegou o momento, aí você disse que eu podia pedir qualquer coisa que você ia satisfazer, então eu vou pedir. Eu queria que você mandasse aí o seu filho Ramachandra para o exílio. Então isso foi como pior aí do que levar uma flecha no olho. Então Dasarata ficou muito... Mas acabou que ele teve que cumprir isso, né? Como era um kshatriya, tinha que cumprir a sua palavra, ele acabou cumprindo isso. Então ele exilou Ramachandra, né? Tanto Ramachandra foi ao exílio,
e não foi sozinho, né? Aí Swami Maharaj Prabhupada explica, né? Ele explica que, que Ramachandra cometeu um erro, que ele levou a sua esposa também para o exílio, né? Então esse foi o erro de Ramachandra. Então os Vedas dizem que quando você viaja, assim, Swami Maharaj Prabhupada explicando o seu significado. Quando você viaja, você não pode, um homem nunca deve levar a sua esposa junto. Isso é um grande problema. Então Sri Ramachandra levou Sita e levou Lakshmana, também foi junto com ele para o exílio. Então esse foi o problema, porque claro, estava no exílio, e aí Ravana, imagina que Ravana, se diz que Ravana era o demônio mais poderoso que já existiu. Se diz que Kansa era muito poderoso também, mas Kansa era muito poderoso pela associação que tinha, ou seja, porque ele conseguiu aí muitos demônios aí que o ajudavam, né? Entretanto, Ravana disse que o poder que ele tinha, imagina, ele era devoto do Senhor Shiva, né? Fez, não sei, milhares e milhares de anos assim, de sacrifício ao Senhor Shiva, conseguiu muito poder. E ele, quando ele viu Sita, porque Sita ficou na floresta, e quando Ramachandra disse que Ramachandra ele saiu, né, para caçar, né, com Lakshmana, e ele disse que Ramachandra fez como um círculo mágico, assim, um círculo de proteção para Sita, né? E disse para ela: você não pode sair, né, desse círculo. Se você sai desse círculo, você corre perigo. Se você está dentro desse círculo, você não corre perigo. Então, Ravana viu isso, ele viu Sita e ele ficou muito atraído pela beleza de Sita. Nesse momento, Ravana teve vontade de raptá-la. Então se diz aí, bom, não sei onde eu escutei isso, acho que até Gurudev Tulananda que disse, não sei, que é como isso, que nem Satanás, nem o diabo mesmo teve tanta maldade em sua cabeça como raptar, né, a esposa da própria Suprema Personalidade de Deus, né? Que era algo assim, foi como Ravana, ele extrapolou a sua maldade, né? Então disse que ele assumiu aí a forma de um mendicante, né, um sannyasi, e foi a Sita a pedir aí como dakshini, pedir como doações, né? Quando Sita viu isso, ela se sentiu, claro, aí também o Swami Maharaj Prabhupada explica que a mulher ela nunca pode estar sozinha, ela tem que estar sempre acompanhada, ou do seu esposo, ou do seu marido, ou do seu pai, ou dos seus filhos, ou se não, sobre a guia do Guru, ou da guia do Guru. Então ela foi muito facilmente enganada, porque ele a fez como sair do círculo. Quando ela saiu do círculo, Ravana capturou capturou a Sita e a levou para Lanka, para Sri Lanka. Na verdade, se diz que Sri Lanka foi como uma cidade de ouro. E essa cidade de ouro foi construída com ouro do Brasil. E aqui vivia um irmão de Ravana, Mahavira. Mahavira vivia, então Srila Prabhupada, quando ele esteve em Venezuela, então ele contou isso, né? Porque quando perguntaram para ele da semelhança, né? Se havia a semelhança assim, de culturas ou de civilizações entre a América do Sul, entre esse continente, o continente da América do Sul e o da Índia. Então Srila Prabhupada disse que havia muitas coisas assim semelhantes e que na verdade na Amazônia, no Brasil, ali vivia Mahavira, onde ele guardava muito ouro, né? O ouro, onde tinha muito ouro, e esse ouro todo foi levado a Sri Lanka por um túnel, que havia um túnel. Inclusive assim, quando as pessoas ficaram um pouco assim como, né,
reticentes, assim, como um túnel, né, da Índia até o Brasil, como é isso? Então, o Srila Prabhupada até fala, se existe um túnel de 800 quilômetros, né, por que não pode haver um túnel, né, de, sei lá, de quanto, 8.000 quilômetros, alguma coisa assim, Prabhupada disse. Você disse que Mahavira, ele tinha outro reino, né, que Ravana tinha um reino, né, no Sri Lanka, e aqui no Brasil havia outro reino aí, que era onde se guardava todo o ouro, né, todas as riquezas, que isso foi tudo levado para Sri Lanka, muita coisa. Então, quando na luta, ou seja, quando houve, durante a batalha, né, que na verdade, depois que Ramachandra ele começou a procurar a Sita, né, por todos os locais, então ele busca, ele se alia, né, ele vai se aliar aí a Sugriva, né, a outros que eram como macacos, ursos, assim, claro, era em outra era, né? Então eles tinham muita consciência, eles né? Mas eram macacos, eram os animais, como ele se aliou como os animais da floresta, era algo mais ou menos assim para a gente poder resumir. Então eles foram desafiar aí Ravana. Vamos que num momento da batalha, aí, eles capturaram aí o Sr. Ramachandra, né? Capturaram o Sr. Ramachandra. E levaram o Sr. Ramachandra para o Brasil, né? Incrível. O Sr. Ramachandra ele veio no Brasil. Então, então eles queriam cortar, então colocaram o Sr. Ramachandra e foram cortar a cabeça do Sr. Ramachandra. Nesse momento, o Sr. Ramachandra, né, saiu e matou esse Mahavira, e matou muitos demônios aqui no Brasil. Então, o Srila Prabhupada disse que a única encarnação de Krishna, a única encarnação direta que sai da Índia, ali, né, além do Sri Lanka, ali, é o Sr. Ramachandra, que vem ao Brasil. Então, o Ramayana foi assim como claro, um momento assim, quem leu o Ramayana, quem vai ver todos esses passatempos do Sr. Ramachandra, né, ou seja, como ele construiu aí a ponte, né, de Lanka, né, ou seja, a ponte aí para cruzar aí da Índia a Sri Lanka, né, como tudo isso é tudo marcado assim com muita devoção, com muito amor, né? Ou seja, mesmo também ao final quando depois aí que Ravana é morto, depois que os demônios são todos aniquilados, ou seja, e claro, né, com a presença de Hanuman. Então o Srila Prabhupada ele explica, né, que o devoto ele pode usar a ira, né, pode usar tudo na consciência de Krishna, inclusive a ira. Aí ele dá exemplo da ira de Hanuman, ou seja, que Hanuman usou a ira, né, para queimar Lanka, né? Hanuman, ele foi ali e ele queimou toda a Sri Lanka. E realmente Hanuman, quando lutou, fez muito estrago aí no exército inimigo, assim, usando a ira, né, usando a violência para poder servir a Krishna. Então, isso é Yukta Vairagya, isso. Então, toda essa violência, isso não foi violência, isso foi realmente serviço devocional a Ramachandra. Então, se diz aí que realmente os devotos, assim, muitos devotos, por exemplo, não aceitavam, assim, inclusive quando Chaitanya Mahaprabhu se encontrou com um Brahmana no sul da Índia, era um devoto no sul da Índia, um devoto de Ramachandra, e ele não aceitava que Ravana pudesse ter tocado em Sita, né, ter raptado Sita, porque, imagina, então, nesse momento aí o devoto estava assim na verdade ele estava jejuando, quando o Mahaprabhu se encontrou com ele, então o Mahaprabhu estava na casa dele assim, então ele ofereceu alimentos para o Mahaprabhu, tudo, né? Mas o Mahaprabhu viu que meio-dia, né, passado como 2 horas, 3 horas da tarde, o devoto não comia nada, né? Aí no fim do dia ele ali pegava com umas folhas e comia.
Então Mahaprabhu, né, claro, como a suprema personalidade de Deus, como Paramatma, sabia o que estava acontecendo. Ela estava muito triste por isso. Por quê? Porque ele percebia, ele sentia, né, ele não se sentia nada bem em pensar aí que Ravana havia tocado em Sita. Então depois Mahaprabhu mostrou para ele, Mahaprabhu na sua peregrinação, ele conseguiu um livro, né, eu esqueci o nome do livro, que Mahaprabhu trouxe e mostrou para o devoto, ó, na verdade o que Ravana tocou não foi Sita, o que Ravana tocou foi Maya Devi, né? Foi Maya Sita, ou seja, uma expansão de Sita, Maya Devi mesmo. Então o que Ravana foi raptado, onde ele conseguiu raptar, aí não foi Sita, foi Maya. Então isso, na verdade o Ramayana ele é cheio assim, de passatempos assim, muito instrutivos. Ainda quando o Sr. Ramachandra também, uma vez depois que ele voltou do exílio, né, depois que ele se estabeleceu no trono novamente, uma vez ele saiu para disfarçado, né, ele se disfarçou como uma pessoa comum e queria saber aí o que estavam dizendo aí, né? O que as pessoas diziam dele. Então, claro, todo mundo, Ramachandra é como o rei ideal, assim, todo mundo, né? Assim, louvava o Sr. Ramachandra, mas disse que uma hora ele escutou que havia um casal de brahmanas assim, que eles começaram a brigar assim, tá? Porque o brahmana dizia a sua esposa, né? Porque a sua esposa ela estava assim como tendo um comportamento um pouco duvidoso, e o brahmana dizia, olha, eu vou abandonar você, né? Porque imagina, você não está sendo muito casta e eu não quero assim ser como Ramachandra, né? Que apesar aí da falta de castidade aí da sua esposa, ele permaneceu com a sua esposa. Eu não quero ser assim. O Ramachandra ouviu isso, imediatamente foi e abandonou Sita Devi novamente. Então é como ele estava se atuando como um rei ideal, assim, como uma personalidade que podia instruir a todos, né? Então, claro, nós hoje, um aparecimento aí de Sr. Ramachandra, nós observamos isso também. O Sr. Ramachandra é a suprema personalidade de Deus. Então, esse dia assim, é muito especial assim, para se meditar nele. Assim, então se diz aí, quando você medita em Ramachandra, né, Bhaktivinoda Thakur, ele, na sua biografia, ele conta, né, que ele tinha muito medo de fantasmas. Quando ele era pequeno, ele tinha medo de ir no escuro, assim, tinha medo de fantasmas. Então aí quando ele começou a ouvir, ele era bem pequeno, ele começou a ouvir aí o Ramayana do guarda, né, porque a família dele era muito rica e tinha um guarda, um vigia, né, na sua casa, na casa do seu avô. Então ele começou a ouvir as histórias do Sr. Ramachandra. E aí esse guarda, esse vigia, ele disse para ele, se você tem medo de escuro, tem medo de fantasma, mas se você pronuncia o nome de Rama, então nenhum fantasma vai se aproximar de você. Você vai perder todo o medo. Então o Dr. Thakur começou a cantar o nome de Rama e já não teve mais medo de nada. A gente sabe que o nome de Krishna é superior ao nome de Rama. O nome de Krishna equivale a 3 nomes de Rama. É superior. Então, e claro, no Mahamantra, a concepção do Mahamantra também está Ramachandra, né? A encarnação de Ramachandra. Rama também significa Rama, no Mahamantra também significa Sr. Ramachandra. Por isso que, inclusive, segundo, esqueci o nome da escritura, mas ela dizia se disse que primeiro se deveria cantar
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e depois Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Essa é a maneira correta assim, de se cantar no Mahamantra, nessa sequência, porque, em certo sentido, a encarnação do Sri Ramachandra precede a encarnação de Krishna. Portanto, Mahaprabhu, quando ele descobriu essa escritura, ele inverteu, né, o Mahamantra para quebrar assim, o caráter védico do Mahamantra. O Mahamantra perdeu o caráter védico nesse momento, e porque Mahaprabhu queria beneficiar aí os Vedetas, os Javanas, todas as pessoas que não estavam no Varnashram, que não tinham, assim, que não seguiam os Vedas. Assim. Então, por você cantar Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, depois Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, então aí significa que você não precisa seguir nenhuma regulação, nenhuma injunção védica. Então, você canta sem nenhuma regra e regulação, porque um mantra védico ele necessita aí respeitar certos princípios, diretrizes, como o Sandhya, por exemplo, o horário do Sandhya, o horário onde você canta. O Gayatri, por exemplo, é um mantra védico, então tem que respeitar os horários ao se cantar o Gayatri. Então, Mahaprabhu ele fez isso também. Mas para os Gaudiyas Vaishnavas também, para os Gaudiyas Vaishnavas especificamente, nós vemos que Rama significa Radha. Então, para nós tem esse significado. Muito diferente. Por isso Mahaprabhu também, com Murari Gupta, mas o Murari Gupta ele é a encarnação do Senhor Hanuman. Então Hanuman encarna, ele vem para os passatempo de Mahaprabhu na forma de Murari Gupta. E imagina que no momento quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse a Murari Gupta que não, que ele deveria cantar aí o nome de Rama, o nome de Krishna, e não o nome de Rama, porque ele cantava muito o nome de Rama. Ele era pegado ao canto de Rama, claro, sou Hanuman. Então aí Mahaprabhu disse para ele, não, por que você canta Rama se Krishna é muito mais poderoso? Né? Tem que cantar Krishna. Então, aí Murari Gupta, o próprio Hanuman, ele disse que ficou muito em plano, né? Nessa noite nem dormiu, e já pensava em suicidar. Porque ele pensou, bom, se eu não posso deixar de cantar o nome de Rama, não posso, isso é minha vida. Mas também, se eu canto aí o nome, se eu não obedeço a ele, né? Mahaprabhu, imagina, então, minha vida será um fracasso, então melhor cometer suicídio. Então, Mahaprabhu ficou muito, muito feliz com isso. Depois, quando chegou assim de manhã e viu ele, assim, falou, não, você pode continuar o nome, canta o nome de Rama, não tem nenhuma diferença, canta. Então, de certa maneira, não existe diferença entre Krishna e Rama. Então, Mahaprabhu explicou isso, que as escrituras falam isso. Claro, ou seja, que a gente tem que chega à conclusão que a nossa experiência nesse mundo material não tem a menor importância. Ou seja, tudo que a gente adquiriu, todo o conhecimento que a gente teve, isso não tem importância. Assim. Por exemplo, quando a gente via aí, né, o Taco, né, que é um devoto da Argentina, ele é advogado, né, muito, muito qualificado materialmente. Então, um dia a gente estava aí e falou, até o Maharaj Manga vinha para o Brasil, né, estava vindo, e aí vieram vários devotos, esse devoto da Argentina, ele estava aí, e a gente viu ele assim, e de repente a gente foi num evento, assim, era num colégio, era num local assim, que não me lembro muito bem, era diferente do templo, era num local maior, assim, coisa assim. Eu sei que de repente a gente viu aí o Taco, né, que era uma pessoa tão qualificada materialmente, um advogado, uma pessoa que tinha muitas posses, assim, e de repente, assim, do nada, assim, sem ninguém pedir, ele pegou uma vassoura, começou a varrer, assim, varrer.
Aí eu pensei, falei, poxa, como, é só na consciência de Cristo assim, que a gente desperta esse espírito de servir de forma tão humilde. Assim, em outro segmento, em outro movimento, isso não seria possível, né? As pessoas já não querem fazer assim, alguns tipos de serviços, assim, porque acham coisas inferiores. Mas, entretanto, na consciência de Krishna, você tem que abandonar todos os seus conhecimentos, todos os seus conceitos. Isso não tem a menor importância. Aqui você tem que desenvolver humildade, tem que caminhar de cabeça baixa, tem que servir. Então, por isso, quando a gente fala abandonar aí os conceitos, abandonar aí esse conhecimento, de uma forma que você não depende disso, ou seja, Cristo não depende disso. Assim. Claro, você também, se você tem algum conhecimento material que pode ser ocupado na consciência de Cristo, isso é bem-vindo também. Você utiliza isso. Mas isso é outra coisa. É o que disse Sri Maharaj está dizendo aí, que esses conhecimentos, todas essas informações que nós temos aí do mundo fenomênico, isso não vai aí nos ajudar muito aqui na consciência de Cristo. Isso não... Pode ser que você utilize alguma coisa ou outra, mas só que a consciência de Cristo, na consciência divina, você tem que adotar os conceitos divinos, ou seja, adotar os conhecimentos divinos. E aí você vai se mover aí. E realmente isso significa humildade e tolerância. Respeitar a todo mundo, não pedir respeito para si. Então, isso é o que você vai mais utilizar, entende? Porque você está querendo aí servir a Krishna, servir aí os Vaishnavas. Então, o conhecimento que você precisa é o conhecimento relativo a como se render, a como ser humilde, a como ser tolerante. Esse é o conhecimento que você precisa. Claro, o conhecimento, um pouco de Sambandha Tattva, claro, você tem que entender um pouco de Guru Tattva, Diva Tattva, né? Sim, isso sim. Shakti Tattva, alguma coisa assim básica, né? Mas depois disso você tem que aprender como se render, como ser humilde, como ser tolerante. Por isso, não importa, a inteligência não é utilizada nesse plano. Ou seja, Mahaprabhu disse, não use o teu cérebro aqui, use o seu coração. Então, nesse conceito que se diz que o conhecimento deve ser abandonado. O conhecimento material e o conhecimento espiritual, nenhum dos dois? Não, o conhecimento material, ele é abandonado, assim, ele é como no sentido que você pode inclusive trabalhar, você pode fazer muitas coisas, entendeu? E ser consciente de Cristo, isso não tem nenhum problema. Mas o conhecimento que você adquiriu no mundo material, ele não serve aqui. É isso que você sabe está falando. Não tenta aplicar isso aqui, não tem como. É limitado, aqui é diferente, aqui as regras são outras, entendeu? As leis aqui são outras, então não adianta você querer aplicar esse conhecimento aqui. O conhecimento espiritual, claro, isso vai te iluminar, vai te ajudar. Até certo ponto a inteligência vai ajudar muito, até certo ponto, depois não ajuda mais nada. Você tem que usar aí o coração, usar a rendição. Aí sim, nesse sentido. Tenho ouvido de Maharaj em especial que se deve ter cuidado, por exemplo, de la manera governativa. Queria lhe perguntar o que sabe a respeito do delicado que é a governativa e também se nos pode mencionar um pouco das ofensas a evitar a cometer com a deidade. Bom, o que eu sei foi o que o líder Sri Maharaj foi o que ele fala, né?
a respeito de Govardhana Shila. Então, o Sri Samaraj ele fala que a adoração a Govardhana Shila é uma adoração simples. Ele fala que, na verdade, é a adoração dos Vaishnavas. Os Vaishnavas adoram Govardhana Shila. Os Brahmanas ortodoxos, os Smartanas Brahmanas, assim, bom, esses assim adoravam a Shalagrama Shila. Então, como Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu a adoração a Govardhana Shila, porque, imagina, de Vrindavana levaram a Govardhana Shila de Vrindavana a Chaitanya Mahaprabhu, que estava em Jagannatha Puri. Então, quando entregaram essa Govardhana Shila a Mahaprabhu ficou muito feliz. E por 3 anos consecutivos ele adorou a Govardhana Shila, por 3 anos. E depois ele passou a Govardhana Shila para Raghunath Das Goswami, que ia para Vrindavan. Então Raghunath Das Goswami adorou a Govardhana Shila o resto da sua vida. Então nesse templo de Radha Gokulananda, você não deve ter conhecido, até hoje existe a Govardhana Shila de Raghunath Das Goswami. Ela está ali. Você pode ver a Govardhana que Raghunath Das Goswami adorou e que Chaitanya Mahaprabhu também adorou. Então Mahaprabhu ele estabeleceu o processo de adorar a Govardhana Shila. Então ele falou que você tinha que oferecer tudo a Govardhana Shila, né? todo o alimento a Govardhana Shila. E que você deveria adorar a Govardhana Shila com Gunjamala. Né? Com a Gunjamala. Gunjamala é uma planta, né? uma semente. Então, porque aí Gunjamala é uma semente como vermelha e preta, né? Como vermelho e preto, assim, ele é vermelho e preto. Então a pessoa, para adorar a Govardhana Shila, ele deveria ter Gunjamala. Por quê? Porque a Gunjamala se coloca sobre a Govardhana Shila e aí a Gunjamala representa Radha. Como o Vaishnava nunca adora Krishna sozinho, e claro, e Govardhana representa Krishna. Então ele coloca a Gunjamala na Govardhana e aí ele adora da maneira correta, como Radha Krishna. Então essa é a primeira coisa que se diz, que o Sri Samaraj falou. Ele fala que o método é bem simples, né, de adorar a Govardhana Shila, não é como a Shalagrama Shila, então é algo muito simples. Você deveria adorar aí, e todo dia banhar a Govardhana Shila. Então todo dia ele explica que se deve banhar a Govardhana Shila com água e manjares de tulsi. Então ele diz que 8 manjares de tulsi deveriam ser usados, pelo menos assim, para se banhar a Govardhana Shila a cada lado, né? Quantas? Com 8, né? 8 manjares. 8 manjares num lado e depois, né? Você banha, né, a Govardhana Shila nos 2 lados, né, assim, com 8 manjares. Né? Então se você faz isso, Govardhana Shila, essa é a adoração. Claro, e também o termo Govardhana Shila significa que você tem que oferecer pelo menos, né, 3 bogas aí ao dia, 3 vezes oferecer alimento para ela e realizar 4 oferendas assim, de incenso. Pode ser uma coisa simples, né? Se você vai adorar só a Govardhana Shila, você adora de maneira simples. Assim. Você pode. Como um arati, como mais simples, né? Simplificado. Agora, se você adora a Govardhana, quando a gente já adora a Radha Krishna, então é como se já tivesse a Govardhana está sendo como adorada também, né? É mais ou menos isso. Então, os cuidados são, na verdade, são básicos. Adorar a Govardhana, junto com a deidade. Nesse caso aqui, no templo é mais fácil. Agora, quem tem só a Govardhana tem que ter o cuidado especial de despertar a Govardhana, de colocar ela para dormir. Não. É algo assim, no sentido de, né, oferecer o alimento para ela, né? Por exemplo, uma pessoa poderia viajar com a Govardhana, isso poderia. A pessoa poderia viajar com a Govardhana Shila também, né?
como o Raghunath Das Goswami fez, ou seja, você pode, mas você tem que realizar os programas, oferecer o alimento para ela e banhar ela com a folha de tulsi, com as mandiárias. Né? E claro, e como Gaudiya Vaishnava, você tem que ter algum Jamala. Né? Então, você tem algum Jamala e realiza tudo isso. O Sri Maharaj também, ele adorou o Govardhana Shila, o Guru Maharaj também. Né? Então os Vaishnavas, eles têm essa prática. Né? O Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele estabeleceu a adoração a Shalagrama Shila somente para que os Brahmanas parassem de ofender os Vaishnavas, né? Para que eles não ofendessem os Vaishnavas. Porque a Shalagrama Shila já é um processo mais complicado, inclusive o Sri Maharaj ele disse que não era para os ocidentais tirarem, né? Trazerem a Shalagrama Shila para cá, ele não aceitava isso. Não era para ele, porque é uma adoração mais complexa, mais ortodoxa, entendeu? Então, para a gente é mais difícil. Então, a Govardhana Shila não, a Govardhana Shila é bem simples, assim, bem fácil, assim, só Gundjamala, folha de manjares de tulsi e banho, e oferecer boga e programa, só isso. As glórias a Vishnupada Srila Bhakti Pramoda por Goswami Maharaj Ki Jai. As glórias a Vishnupada Srila Bhakti Pramoda Maharaj Ki Jai. As glórias a Srila Talananda Acharya Ki Jai. Jai Bhaktivedanta Mangala Maharaj Ki Jai. Guru Guru Pramanandi.